Olá pessoal, continuando falando desse livro aqui, Propriedade Intelectual, Royalties, Inovação na Agricultura, ali na página 47, ele vai dar ele destaca muito essa questão institucional, né? E ali dá para promover a inovação na agricultura, e ali ele vai falar um exemplo emblemático, ó, isso significa que negligenciar o funcionamento de uma peça do sistema terá impacto negativo nos demais. Exemplo emblemático é a pilha de pedidos de depósitos patentes backlog acumulados pelo NPI entre 2010 e 2020, que chegou a alcançar 243 mil pedidos de análise, com tempo médio superior a 10 anos para a conclusão do processo. Então ele está falando ali do período de 2020, tá? Só que nós já tivemos, desde 2020 para cá, um plano de combate ao backlog, e esses tempos reduziram. Então, eu vou deixar aqui o link do site do NPI, onde a gente pode ver dados de dados de julho a setembro de 2024. Aí eles mostram assim, tempo médio de decisão a partir da entrada do pedido. A entrada do pedido é o depósito do pedido ou a data da fase nacional. Não é um depósito internacional, não. É a fase nacional. O depósito é a data que entra no NPI. Então, é a data de depósito para os nacionais ou fase nacional para os pedidos PCT. Tá? Até a decisão. E a decisão é deferimento 9.1, indeferimento 9.2 e arquivamento 11.2 por não exigência técnica. Então, são pedidos todos que foram submetidos a exame. Os pedidos que não foram submetidos a exame não estão nessa conta. E não é tempo de concessão. Concessão seria só o 9.1. Tá? Você tem o 9.2 e o 11.2 aí também. Tá? Então, você vai ter na área de biotecnologia, realmente são os tempos mais elevados, tá? Então, você tem a DIALP na biotecnologia, está com um tempo médio, aí, tempo de decisão técnica a partir da entrada, né? De 5,6 anos. E biofármacos de 5,7 anos. Então, o dado que ele coloca aí chegou a ter um tempo médio de 10 anos, né? Na área de biotecnologia, DIALP e DIMOL, estamos aí, respectivamente, em 5,6 e 5,7 anos. Então, esse prazo aí já reduziu aí em relação ao que está sendo indicado no livro. Isso está na página 47. Ele vai falar muito a questão da propriedade industrial, né, como eu falei, e vai resgatar um autor, o Robert Sherwood, é um autor americano, lá dos anos 90, e que ele diz assim, ó, na página 73, para que um país alcance a taxa de retorno social que se espera com a introdução de tecnologia nova na economia, a atividade de pesquisa e desenvolvimento deve ser robusta. A opção por uma proteção fraca tem poucas chances de promover uma atividade robusta. Isso, os dados aí do Robert Sherwood. Então, os autores vão reforçar essa parte daí, né? E aí vão dizer assim, a legitimidade econômica das patentes, ela se assenta em que princípios? Bom, citou aí 5 princípios, né? Primeiro, os benefícios gerados pelas pesquisas que foram incentivadas e viabilizadas pela proteção. Então, pelo fato de ter proteção, isso garantiu que as empresas investissem naquela tecnologia na certeza de que isso ia estar protegido. Esse é o item número 1. O item número 2 é a liberdade que as pessoas têm de utilizar a tecnologia após o período da patente, né, sem necessidade de licença e sem nenhum custo adicional. Tá? Então, veja que a gente substitui a questão do segredo, né, de negócio, né, e, nesse sentido, as patentes, elas dão essa possibilidade. Terceiro canal de transmissão de benefícios
é a difusão das informações contidas nos pedidos de patente. Quer dizer, o próprio pedido de patente, ele pode assumir um papel importante na disseminação dessas tecnologias. Quarto, de difícil aferição, se refere à redução dos custos de transação decorrentes de conflitos relacionados à ausência ou má definição dos direitos de propriedade em geral. Quer dizer, a patente ajuda a reduzir os custos de transação, tá? Porque ela delimita bem a tecnologia, o escopo. Para isso que é importante ter uma patente bem concedida, né? E em quinto lugar, as patentes e os mecanismos de proteção de propriedade intelectual, em geral, são elementos fundamentais da organização e gestão do conhecimento da inovação. Têm operado como aceleradores da difusão da inovação, por meio do licenciamento de tecnologias, compartilhamento de P&D e de riscos, contribuído para reduzir custos, aumentar a eficiência e viabilizar a inovação nos setores mais dinâmicos e importantes da economia. Página 74. Tá? E ele destaca, aí, dentro da linha do Robert Sherwood, né, que patente não é monopólio de mercado, né, porque você não está garantindo o mercado para aquela pessoa. Você está garantindo a proteção para uma tecnologia, né, a capacidade de excluir terceiros de copiarem aquela tecnologia. Se você quiser desenvolver uma tecnologia alternativa e entrar no mesmo mercado, você pode. Por isso que patente não é propriamente um monopólio de mercado. Tá? Não é... A invenção protegida por patente é apenas um dos componentes de uma inovação, que necessariamente inclui muitos outros componentes tangíveis e intangíveis, cujo desempenho nos mercados depende de muitos fatores. São chamados ativos complementares. Tá? Então, ele chama essa atenção para o papel que a patente tem, né? Aqui, ó, Ferreira, Guimarães e Contador, em 2009, chama a atenção para o fato de que a concessão da carta patente não garante por si só nenhuma vantagem ao detentor, o que se evidencia pelas estatísticas que revelam que apenas 5% das patentes se transformam em inovação. Então, veja, o investimento em pesquisa é uma coisa que é muito assimétrica, né? Você veja que 95% não vai dar o retorno esperado e não vai nem chegar a se transformar em uma inovação. Só 5% vai virar de fato uma inovação. Página 79. E aí ele fala que é uma tensão, né? Você não pode nem proteger demais, que aí sim você vai bloquear a inovação, nem proteger de menos, porque aí você não vai dar incentivo nenhum. Você tem que chegar a um ponto de equilíbrio, né? E aí ele joga essa questão mais para o lado da economia, né? Que o poder do monopolista não é absoluto. Página 83, ele diz assim: mesmo em mercados caracterizados como monopolistas, o poder de determinar preços acima dos chamados preços de concorrência perfeita não é absoluto como se pensa, depende da elasticidade preço da demanda. Quer dizer, o titular da patente ele não pode colocar qualquer preço ali, né? Tudo vai depender da elasticidade do preço da demanda. Se você colocar um preço muito alto, as pessoas vão procurar outra tecnologia, né? Indicam a reação dos consumidores às variações no preço. Em mercados caracterizados por demandas mais inelásticas, uma curva de demanda inelástica, os consumidores são menos sensíveis a variações de preço e as empresas têm maior poder para elevar os preços. Ou seja, pode botar o preço que for que o cara vai pagar. Agora, os mercados com demanda mais elástica deixam pequeno poder ao monopolista para elevar os preços acima do preço de referência dado pelo modelo de concorrência perfeita. Essa é a situação da maioria dos mercados e produtos e serviços inovadores, caracterizados por demanda relativamente elástica, com os consumidores que respondem diretamente ao preço. Então, se você colocar preço muito alto, você não vai ter comprador para essa tua tecnologia. Tá?
Aí ele fala dessa questão dos mercados dominantes, né, um conceito que está no Utterbach. O Utterbach, ele analisou o ciclo da dinâmica de inovação de produto e processo e introduziu o conceito de projeto dominante, justamente para descrever produtos e tecnologias inovadoras que conquistam o mercado, impõem-se e que prevalecem até que outras empresas detenham conhecimento e capacidade para utilizar a tecnologia dominante e concorrer com as firmas já estabelecidas. Mesmo esses projetos dominantes, eles não são eternos e não são resultado de monopólios. Por quê? Porque essa posição dominante não exclui a possibilidade de concorrência. Pelo contrário, acirra a competição entre empresas que exige mais investimentos das demais na tentativa de anular as vantagens adquiridas pela detentora no projeto dominante. Tá? Então são as estratégias aí. Uma tecnologia dominante é a tecnologia Round Red, né, da Monsanto. A posição dominante dessa empresa não eliminou a concorrência, que na prática colocou e coloca limites à possibilidade de práticas abusivas pela empresa dominante. Ainda que não se tenha números precisos, sabe-se que as principais concorrentes, todas as grandes empresas, investiram centenas de milhões de dólares em P&D para fazer frente à tecnologia da Monsanto. Independentemente do resultado, esses investimentos mobilizaram cientistas de laboratórios e universidades, geraram conhecimento e outras tecnologias que certamente vêm sendo e serão incorporadas às inovações. O que se observou no mercado de biotecnologias aplicáveis à agricultura é que a tecnologia protegida foi licenciada para concorrentes e se difundiu rapidamente nos países produtores. Tá? Então, esse exemplo da estudos de Galetovic e Harber concluíram que os rendimentos de royalties previstos pelos modelos são mais de 20 vezes maiores que o rendimento real de royalties. Eles descobriram também que nenhum licenciador de patente individual ganha royalties individuais consistentes com a hipótese de que operava como monopolista. Tá? Os debates sobre o círculo virtuoso entre a proteção da propriedade intelectual, investimentos de P&D, inovação e bem-estar social podem ser incluídos no rol de debates em aberto, cujo resultado depende do ângulo tomado pelo analista. São tantos os fatores envolvidos que é sempre possível encontrar alguma evidência para questionar uma afirmação ou para afirmar o ponto de vista contrário. Então, ou seja, então, de modo geral, a função das patentes é de estimular e não restringir a inovação. Outro ponto que eu achei interessante aqui é a questão do licenciamento compulsório, né? O licenciamento compulsório, por conta aí da epidemia do Covid, né? Houve até uma mudança na Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279, para prever o licenciamento compulsório de patentes, e que, no final das contas, acabou não havendo nenhum licenciamento, né? E isso também não interferiu nos acordos de transferência de tecnologia patenteada para a Fiocruz das vacinas, né? Esses acordos continuaram sendo executados, né? Aí fala assim, na página 94, no contexto delicado da pandemia, emergiu um debate sobre o licenciamento compulsório de patente, de forma unilateral, que refletia um total desconhecimento do assunto e assumia que, executada a quebra das patentes, as vacinas poderiam ser produzidas no dia seguinte, como se existisse uma bula ou uma receita de bolo com passo a passo que, misturando os ingredientes, tais como indicado na receita, obteríamos as tão desejadas vacinas. Não prosperou, e as empresas mantiveram os contratos de fornecimento e de licenciamento que haviam firmado com o governo e com as instituições brasileiras. Não é difícil imaginar que em um ambiente institucional de desrespeito às regras e aos contratos,
as empresas não teriam nenhum incentivo de contratar com empresas e instituições brasileiras, muito menos de transferir tecnologia. Então, veja, o autor aqui se coloca claramente que não dá para fazer política pública com licenciamento compulsório. O licenciamento compulsório deve ser sempre visto como uma exceção, uma excepcionalidade. Não dá para você estabelecer uma política de vacinas no país baseada em licenciamento compulsório. Fizeram a mudança de lei e nenhum licenciamento compulsório foi feito. A impressão que dava é que seria feito no dia seguinte à promulgação da lei, haveria vários pedidos de licenciamento compulsório. E não foi o que aconteceu. Então, esse processo é um processo de transferência de tecnologia que envolve não apenas a patente, mas know-how, conhecimento, é um processo capacitação de recursos humanos, não é um processo que se resume à patente, à transferência de tecnologia. Né? Então, está chamando atenção para isso. Né? Outra questão que ele fala também, ele dá dois exemplos, dois estudos de caso que ele cita, né? Que é a CODETEC, Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola, no Paraná, e que ela teve um destaque no desenvolvimento de cultivares de soja, milho e trigo, adaptado às condições do solo brasileiro, né? E que sofreu bastante com a questão das piratarias das sementes. Tá? Então, eles colocam que essa questão da pirataria ela teve um papel importante para que em 2014 a Codetec acabasse vendendo sua divisão de sementes para a Dow AgroScience, uma multinacional, uma gigante multinacional do setor. Então, o motivo principal alegado foi a necessidade de maior capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento, algo que as cooperativas regionais não conseguiam competir frente às multinacionais. Tá? No entanto, a pirataria de sementes ela pode ter contribuído para as dificuldades financeiras da Codetec. E exemplo similar também aconteceu com a CCGL, Cooperativa Central Gaúcha, que já no Rio Grande do Sul também enfrentou problemas relacionados à pirataria de cultivares. A CCGL também tem um histórico de desenvolvimento de sementes e cultivares adaptados às condições brasileiras e também enfrentou esse problema da pirataria. Então, assim, a questão da pirataria de sementes e da falta de proteção de propriedade intelectual é fundamental para a garantia desses desenvolvimentos tecnológicos, né? Da propriedade intelectual, ela tem um papel muito importante. Então, esse livro, ele faz esse destaque. No capítulo final, né, ele discute a questão da valoração. Ele leva em conta discute esse tema, né? Como valorar esses contratos de licenciamento de tecnologia patenteada, né? Os critérios, as metodologias, ele entra nessa discussão. Então, assim, no cenário geral, ele dá um painel bastante interessante das relações diretas, né, da propriedade intelectual com a inovação na agricultura. É isso. Muito obrigado, então.